Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 155. Dando continuidade à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais alguns capítulos ou entradas do livro 12 das Meditações de Marco Aurélio Antonino, isto é, capítulos ou entradas de 14 a 17. Como sempre, fazendo uso da tradução em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida, eu colocarei à disposição daqueles que vierem a ter este vídeo, que chegarem aqui, o trecho que será lido e discutido, transcrito aqui embaixo na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si, neste ponto das suas meditações, neste ponto do seu diário filosófico espiritual. Meditações, livro 12, capítulo 14. Vê no mundo uma necessidade fatal, uma ordem imutável ou uma providência benfazeja ou um caos fortuito sem direção alguma. Se é necessidade fatal, de que te serve lutar contra ela? Se é providência suscetível de bondade, torna-te digno do seu socorro. Mas se é caos sem direção, contenta-te no meio desse torvelinho com o fato de possuíres uma inteligência que te governe. E se o turbilhão te arrasta, que arraste a tua carne, o teu sopro vital e o resto, a inteligência não será arrastada. Na tradução de Jaime Bruna, nós temos o seguinte aqui para a entrada de número 14. Ou um destino ineludível e uma ordem inflexível, ou uma providência compassiva, ou ainda caos sem regras ao sabor do acaso. Se há um destino inflexível, para que opor-me? Se uma providência acessível à compaixão, torna-te digno do socorro divino. Se um caos anarquizado, dá-te por feliz por teres em ti mesmo, em meio a tal vagalhão, uma inteligência dirigente. Se o vagalhão te arrebata, que arraste a tua carne, o teu alento e o mais. A mente ele não arrebatará. Nós vemos aqui, mais uma vez, a questão do dilema que se coloca dentro daquilo que os estoicos chamavam de estudo da natureza, a chamada physique, a física, mas que em outras filosofias talvez viesse melhor etiquetado com o termo metafísica, isto é, um enquadramento holístico, um enquadramento que vê as coisas na sua integralidade da natureza em si. E aquilo que Marco Aurélio vai trazer para a sua própria atenção é que, sendo a visão holística, a visão das coisas na sua integralidade dos estoicos, a mais correta ou não, a ideia de que existe um conjunto de disposições de espírito que é o melhor, e a ideia de que nós temos uma responsabilidade ética que não se altera, não importando como sejam as coisas, digamos assim, no atacado, aqui nós vamos ver justamente esses dois componentes sendo ressaltados. Isto é, não importa como são as coisas na sua integralidade, importa justamente que, do ponto de vista da interioridade, do ponto de vista do caráter, nós temos um instrumental para lidar com a nossa vida da melhor maneira possível. Nós temos, portanto, uma sabedoria que, ainda que esteja muito longe de nós, ainda que esteja numa posição intangível, é algo que está, enfim, à nossa disposição e que pode nos instruir em nosso caminho. Então, ele coloca aqui, diferentemente da maior parte das meditações que lidam com esta questão, 3 possibilidades. A primeira, vê no cosmos uma necessidade fatal e uma ordem imutável, uma ananke, portanto, uma fatalidade, que é reimar mene, porque uma fatalidade que é distribuída a cada um, uma fatalidade predestinada, algo assim. Uma necessidade fatal e uma ordem imutável, a parábatos taxis, portanto, uma ordem que não pode ser mudada, inflexível. Aqui, destino ineludível e uma ordem inflexível. Primeira possibilidade. Então, algo
completamente fechado, fixo. Tá? Segunda possibilidade, a de que exista uma pronoia, de que exista uma inteligência que vê as coisas anteriormente, né? E que é hilassimos, isto é, que é propiciatória, que é dadivosa, que é, portanto, sujeita à compaixão, à benevolência. Uma inteligência que tudo governa. A ideia dos estoicos acaba ficando entre a tal providência benfazeja, enfim, propiciatória, que concede bens, né, que concede graças, e a ideia de uma necessidade inelutável, fatal, ineludível, a qual não se pode fugir. Né? Mas se nós formos aos extremos, né, e ainda adicionarmos a terceira possibilidade, que era aquela que os epicuristas tinham tomado de Demócrito e que lhes tinha sido a melhor opção, de acordo com eles, né? Ou um caos fortuito sem direção alguma, né? Ou ainda um caos sem regras, ao sabor do acaso. Nós estamos aqui falando do termo firmos, uma mixórdia, uma misturada, uma confusão que não tem condução e que se rege por um acaso. Quaisquer que sejam as possibilidades, o comportamento humano, e aqui está algo muito interessante em Marco Aurélio, o comportamento humano mais recomendável acaba sendo sempre o mesmo. Né? Então, se é uma necessidade fatal, se é um destino inflexível, como escreve Jaime Bruna, se é uma necessidade fatal, de que te serve lutar contra ela? Se as coisas estão totalmente fechadas num determinismo férreo, para que serve a rebelião, para que serve, enfim, a resistência? Né? Fala-se muito em filosofias e tradições espirituais do Oriente da não resistência. A não resistência. Isto é, se as coisas todas concorrem para produzir um determinado efeito na sua vida, para que serve se opor a isso, ou negar isso, ou não aceitar, ou não entender isto como regra do jogo? Né? Para que serve? Se é uma providência suscetível de bondade, se uma providência acessível à compaixão, se uma providência que é capaz de propiciar boas coisas para o ser humano, né? Lembrando-se que pronoia é algo mais intelectual do que providência, né? É um nous que tudo governa, uma inteligência que tudo governa. Se é uma providência, então seja digno do socorro dessa providência, seja digno justamente do auxílio dela, seja digno da ajuda que ela é capaz de dar, seja digno da ação que ela é capaz de produzir na sua vida. Né? Se uma providência acessível à compaixão, torna-te digno do socorro divino. Agora, se é a terceira possibilidade de que nós nos movemos em um universo cego, um universo que é, enfim, indiferente àquilo que nós vivemos, né? Mas se é caos sem direção, se é um caos anarquizado, né? Contenta-te no meio desse torvelinho, no meio desse turbilhão, no meio desse tumulto, com o fato de possuires uma inteligência que te governa. Uma inteligência que te governa é um hegemonicon. Então, você tem uma inteligência que é capaz de harmonizar as coisas dentro de si mesmo, apesar de tudo o que esteja acontecendo em volta. Então, se é o caos para fora de você, não permita que esse caos penetre na sua interioridade, penetre na sua cidadela interior, como disse Marco Aurélio. Então, se é caos aquilo em que nós estamos soltos no meio de um caos, que o caos não seja vigente dentro de nós, que a ordem permaneça, pelo menos, dentro de nós. Né? E se o turbilhão te arrasta, se o turbilhão leva, né, você que arraste a tua carne e o teu sopro vital. A tua carne aqui como um termo no lugar do corpo, soma, né, sarkos, no lugar de soma, e o sopro vital. O sopro vital, justamente o movimento da vida. Né? Enfim, que estes elementos mais densos é que sejam levados, mas que um elemento mais sutil, que é o nous, que é a inteligência, acabe ficando sob teu controle, né? O que Marco Aurélio coloca aqui de si para si.
a inteligência não será arrastada, porque ela tem esse poder, pelo menos era algo em que os estoicos insistiam bastante. Então nós vemos aqui um trecho interessante, no qual nós temos uma abertura para certas abordagens modernas da filosofia estoica, e sobretudo a abordagem do professor Larry Becker, que morreu há pouco tempo, pouco mais de um ano, se não me engano, que acaba substituindo o siga a natureza, né, por siga os fatos, follow the facts. Em vez de follow nature, follow the facts. Siga os fatos, quer dizer, siga o conhecimento, ainda que precário e sujeito a modificações constantes, que a ciência produz. Então, em vez de termos uma visão holística e baseada, digamos assim, numa crença, que era a própria dos estoicos do passado, vamos seguir a ciência, aquilo que ela nos mostra, aquilo que ela é capaz de revelar acerca da natureza ou desta minúscula porção da natureza que nos é dado conhecer, e a partir daí vamos nos regular, vamos buscar viver o melhor possível. Então há esta substituição feita pelo professor Lawrence Becker, follow the facts, siga os fatos, né? E não uma visão holística geral da natureza, e que se anuncia de alguma maneira por ideias deste tipo, por anotações deste tipo que nós vemos em Marco Aurélio. Ainda que a visão dos estoicos antigos não seja a melhor, ou não seja aquela que se comprove, ou não possa ser tomada para além de uma metáfora, pelo conhecimento científico que temos hoje, supondo que ele seja, enfim, adequado, é possível que a ética estoica e aquilo que ela é capaz de dar ao ser humano estejam corretos, estejam adequados, né? Aqui nós temos a entrada de número 15, que alguns comentadores e tradutores colocam como, enfim, integrada à entrada de número 14, isto é, parte do parágrafo do número 14. Ela está muito ligada à entrada anterior, né? Livro 12, 15. Pois a luz da lâmpada, até se apagar, alumia sempre e não perde o seu brilho. E a verdade, a justiça, a temperança apagar-se-ão antes da hora em ti. Eu tive de fazer uma modificação aqui na tradução de Dona Virgínia de Castro, porque não está adequada, né? Então, se a luz da candeia alumia e conserva o brilho até que a apaguem, onde apagar-se antes da hora a verdade, a justiça e a temperança em ti, é o que escreve Jaime Bruna. Nós temos uma discussão que é feita por Pierre Hadot a respeito do estoicismo tal qual se desenha em Epicteto e Marco Aurélio, a tradição estoica tal qual se desenha neles, e que seria em alguma medida diferente de um certo estoicismo mais tradicional, mais ortodoxo, por assim dizer, que preconizava as tais 4 virtudes, as 4 virtudes que depois vão ser absorvidas pelo cristianismo e chamadas virtudes cardeais, né? São as virtudes que a filosofia pagã teria descoberto e que, enfim, seriam aplicáveis também aos preceitos, ou seriam integráveis, melhor dizendo, aos preceitos do próprio cristianismo. Então, haveria uma diferença por parte de Marco Aurélio e, enfim, de Epicteto, porque as três virtudes fundamentais seriam essas, né? Aletheia, dikaiosune e sophrosune, isto é, verdade, justiça e temperança, estando ligadas às 3 divisões da filosofia. A verdade, aletheia, estaria ligada ao estudo da lógica, isto é, do pensamento, do modo como o pensamento se articula, do modo como a percepção efetivamente acontece, portanto, estar aberto ao modo como a realidade está efetivamente constituída, isso seria a verdade. Depois nós temos a dikaiosune, que é uma virtude social por excelência, que tem a ver com o modo como nós lidamos com os nossos semelhantes e mesmo com o ambiente que nos circunda, sendo o mais respeitosos, o mais,
enfim, benevolentes que conseguirmos, né? Então esta é a ideia da justiça, né? E por fim, a temperança tem a ver com o par desejo-aversão, tem a ver com as expectativas que nós podemos ter relativamente à vida tal qual ela se apresenta para nós, estando, portanto, ligada à ideia de um estudo da natureza, de uma physique. A tal justiça tem a ver com a ação, portanto, com a ética. Então aqui nós teríamos 3 virtudes fundamentais, verdade, justiça e temperança, que nesta entrada, neste capítulo, aparecem como coisas que podem ser conservadas dentro do indivíduo enquanto exista a vida. Está se fazendo aqui uma comparação entre a luz da vela, a luz da candeia, que é o que há de mais importante na vela. A vela é acesa para produzir luz, fundamentalmente, mas esta luz se apoia, primeiro, sobre o fogo e, em segundo lugar, sobre o combustível, né? Também há o comburente, o oxigênio, que os estoicos não conheciam. Mas a ideia aqui é a seguinte: essas características, por assim dizer, espirituais, essas características, por assim dizer, ligadas à nossa interioridade, ligadas àquilo que há de mais sutil e melhor em nós, são aquilo que há de mais importante, assim como a luminosidade é o que há de mais importante numa vela. Mas vejam, esta luminosidade não prescinde nem do fogo, que seria o pneuma na nossa comparação, isto é, que seria justamente a respiração como o que propicia a vida, e nem do corpo, né, nem soma, que seria aí pavio mais cera, que constituem a vela. Então, o corpo e aquilo que nos permite a vida, né, o nosso movimento vital, são coisas que, segundo a visão estoica, servem à luminosidade da mente, servem ao desenvolvimento das virtudes, verdade, justiça, temperança. Então nós estamos vendo aqui uma visão da vida como tendo um telos, como tendo uma finalidade que é a melhor possível. 16. Quando tens a impressão de que alguém... Perdão, estou na tradução de Jaime Bruna, vamos para a tradução de Dona Vina de Castro. Deu-te alguém motivo para pensares que cometeu um erro? Pergunta a ti mesmo, será bem certo que foi um erro? E se efetivamente foi um erro, diz, condenou-se a si mesmo, é como se a si próprio se tivesse dilacerado o rosto. Querer que o mal não cometa erros é querer que a figueira não dê suco aos figos, que os recém-nascidos não chorem, que o cavalo não relinche e tantas outras coisas inevitáveis. Como poderia ser ele tendo tal caráter? Se está nas tuas mãos, curá-lo, cura-o. É mais uma daquelas meditações que se baseiam, digamos assim, no estudo da realidade tal como ela se apresenta. Tá? Então, entender que nós estamos numa realidade que tem certas regras e que produzem coisas desagradáveis. Né? Deu-te alguém motivo para pensares que cometeu um erro? Pergunta-te a ti mesmo, será bem certo que foi um erro? Aqui existe a visão socrático-estoica de que as pessoas não cometem erros, não cometem faltas por uma identificação com o mal. O que acontece é que elas não são bem instruídas, elas não estão totalmente convencidas da excelência do bem, da excelência daquilo que em latim se chama honestum, né? Daquilo que dá a honra, confere a dignidade e a nobreza que nos são possíveis, melhor dizendo. Será bem certo que foi um erro? Será que foi um erro mesmo? Será que essa pessoa poderia ter agido de outra forma? Será que essa pessoa tem esclarecimento para agir de outra forma? Será que ela tem clareza com relação às suas próprias fraquezas e qualidades para agir de outra forma? E se efetivamente foi um erro, se efetivamente foi uma coisa ruim, né? E se efetivamente foi um erro, diz, esta pessoa se condenou a si mesma, condenou-se a si mesma, é como se a si próprio tivesse dilacerado o rosto. Aqui é algo em que os estoicos insistem. Quando alguém pratica um mal, quando alguém pratica um dano, uma falta, pratica em primeiro lugar contra si próprio. Se destrói a si mesmo, destrói a sua própria humanidade. É como se tivesse dilacerado o próprio rosto. É como se tivesse
lanhado a si próprio. Então ninguém pratica um ato vil impunemente, sem se destruir a si mesmo, sem se tornar uma pessoa pior, né? Sem concorrer para uma degeneração de si próprio. Então condenou-se a si mesmo, e se efetivamente condenou a si mesmo, e aqui Marco Aurélio vai conversar consigo mesmo. O que é que o erro produz? Produz ou um nervosismo, né, ou, enfim, alguma disposição de tristeza. Querer que o mal não cometa erros, querer que o faulos é tanto insensato, quanto tolo, quanto mal, essas coisas se confundem. Querer que esse indivíduo não cometa erros é querer algo impossível. Querer que não haja pessoas que vão agir mal é querer o impossível. Por exemplo, nós estamos numa quarentena, né? Querer que pessoas não vão furar essa quarentena é impossível. É impossível, porque as pessoas se baseiam em prioridades próprias, se baseiam em pontos de vista que são particularíssimos. Então a pessoa pode achar que sair de casa para algo não essencial seja o melhor, né? Então querer que o mal não cometa erros é querer que a figueira não dê suco aos figos, o suco que torna os figos, enfim, mais ácidos, né? Que os recém-nascidos não chorem. É próprio dos recém-nascidos chorar. Que o cavalo não relinche e assim seja desagradável. Mas isso acontece, né? Os cavalos relincham, né? E tantas outras coisas que são inevitáveis. Então, há elementos desagradáveis na natureza. Há elementos que acabam não sendo os mais convenientes na natureza. Então, querer que não haja desobediência, querer que não haja, enfim, faltas, querer que não haja atos que não são os melhores, os mais recomendáveis, é como querer que um terreno não vai dar ervas daninhas, é como querer que, enfim, uma casa sempre fique de pé, né? Então isso não acontece, não é assim que as coisas se processam nesta realidade. Temos algo aqui ligado ao estudo da natureza. Como o estudo da natureza pode garantir uma tranquilidade que seja a mais constante possível. Como poderia ser ele tendo tal caráter? Se está nas tuas mãos curá-lo, cura-o. Aqui pode ser também que Marco Aurélio esteja falando de si próprio. Como poderia eu mesmo ser? Ou como tu poderias ser tendo tal caráter, né? Se está nas tuas mãos curá-lo, cura-o. É algo que Marco Aurélio já diz muitas vezes. Se é possível instruir esta pessoa que não está agindo da melhor maneira, faça isso. É um tanto mais fácil pensar na factibilidade disso, na execuibilidade disso, em se tratando de um imperador romano, né? Nós que somos muitíssimo menos poderosos, que estamos em posições bastante mais modestas na sociedade, talvez não estejamos em condições de instruir as pessoas com relação aos seus próprios erros. Mas eu creio que para o imperador romano isso fosse um pouco mais pensável. E aqui 17, se não é honesto, não o faças, se não é verdade, não o digas, pois a iniciativa ou pois o impulso para a ação depende de ti. Eu aqui tive que colocar um complemento, uma adição, porque não está na tradução de Dona Virginia de Castro Almeida e não está em algumas traduções, isto é, este texto circula em algumas versões do grego sem esta sentença final, pois o impulso para a ação depende de ti. O honesto aqui é um termo bastante peculiar no estoicismo, né? Que é kathekei, que está ligado ao verbo katheko, que quer dizer que quer dizer ser conveniente. Se não é conveniente, se não está no elenco dos seus deveres, né? Se não é dever seu, não o faças, né? Se não é uma coisa boa, não faça. Se não é verdade, não diga. Isso é um maravilhoso preceito. Se não é bom, não faça. Se não é verdade, não diga. Se não é conveniente, não faça. Se não é verdade, não diga, pois o impulso para a ação, a hormé, é algo que depende de ti. Nós temos aqui
regar hormé su esto episoi, quer dizer, pois que a hormé, que o impulso para a ação, é algo que está na sua dependência, né? Aqui o episoi é o depende de ti, é o evhemin na segunda pessoa do singular, e aqui ele é até mesmo adicionado como algo que não estaria em nenhum dos manuscritos, né? Mas a ideia é epictetiana. Então, se não é bom, não faça, se não é verdade, não diga. Maravilhoso preceito, algo que fica aí para vocês. Um abraço e nós continuamos nosso PLMMA no próximo vídeo, se Deus assim quiser, se a fortuna assim permitir, se os deuses nos forem favoráveis. Um abraço, até mais.